Boa tarde, eu sou o Renan Lisboa. Eu e o Gabriel, a gente vai estar fazendo a PEC de Anatomia Vegetal com o título de Plantas Tóxicas, Estruturas, Sintomas de Uso. Nós somos estudantes do Instituto Federal de São Paulo, no campus Avaré. Bom, eu me chamo Gabriel e para a gente iniciar então o nosso assunto, vamos é, falar um pouquinho sobre o copo de leite, né? O copo de leite, que é uma planta bem chamativa, uma planta bem estruturada, além de sua beleza, ela também pode causar alguns malefícios, né? Tanto para seres humanos, tanto para os animais. Começando aqui, o copo de leite, onde que pode estar habituada, né? Ou seja, em que ambiente que ela necessita para ela sobreviver, né? Então, o copo de leite é necessário habituar em solos, né, em territórios que apresenta bastante teor de água, ou seja, ela necessita de bastante água para o seu desenvolvimento. E frequentemente esses tipos de plantas são encontradas basicamente em jardins, mas, né, como eu disse, né, desde que seja em ambientes que apresenta grande teor de água. O copo de leite, né, pertence à família Aracai. E além disso, né, os seus malefícios, né, que além de sua beleza, que às vezes não é nem tão importante, ela apresenta ela produz um oxalato de cálcio, ou seja, que é um tóxico, né, composto químico, que apresenta na estrutura da planta aí que seria o copo de leite. Tá, mas qual que seriam os seus sintomas, né? A partir do momento, né, que seja um ser vivo, né, ou, né, um ser humano, né, um ser vivo, né, estou falando um animal ou ser humano, a partir do momento que eu entro em contato com esse tipo de planta, né, o que pode causar, né? Coceiras, né, queimação, né, porque ela apresenta toxina. E a partir do momento que eu ingiro esse tipo de planta, né, esse tipo de órgão vivo, podem, né, causar diarreias, vômitos, né, enfim, vários malefícios na saúde. E além disso, né, a partir do momento que essa toxina entrar em contato com a mão, né, ou e com os olhos, né, principalmente com os olhos, pode causar, como se diz, a cegueira. E em que momento, né, qual parte da planta que apresenta, vamos dizer assim, a sua estrutura, né? Em qual estrutura da planta que apresenta esse tipo de toxina, né? Basicamente, eu tentei pesquisar, né, em vários sites, né, relativamente sobre isso, né, e entrei numa conclusão aqui, que foi o que eu entendi, que está composto essa toxina em toda a superfície da planta. Então, ou seja, essa toxina, né, esse oxalato de cálcio, está composto em toda a superfície da planta, em todas as suas localidades. E, além disso, essa toxina é uma forma de defesa para a própria planta, né? Se ela traz algum malefício para o ser humano ou para algum animal, com certeza tem algum motivo, né? Ou seja, seria um modo de defesa da planta. Então, principalmente de organismos herbívoros, né? Que ingerem outros produtores. Bom, aqui nós temos o seguinte, né? O bico de papagaio. O nome já diz, né, que a sua estrutura, né, representa, né, as suas folhas,
é bem óbvio que seria isso. Enfim, é, o bico de papagaio também, bastante conhecido, né, são encontrados em jardins também, né? E muitas vezes esse tipo de planta também é comercializada em mercados, em floriculturas. Então, essa planta também é, é bastante visualizada, né, em várias localidades. E a sua família é Euphorbicae, né, e contém a presença de látex, né? O látex seria, né, é, a substância tóxica da planta, né? Seria a seiva leitosa, ou seja, quando a gente corta a folhinha da planta, né, tem aquele tipo de leitinho, né, aquele leite que contém, né, a estrutura da planta, né, seja na folha, seja, né, no galho. Então seria a presença desse tipo de látex, né, que se diz aí látex irritante. Bom, a questão dos sintomas desse tipo de planta pode causar, né, ou seja, né, então pode causar algum tipo de malefício também para determinados órgãos seres vivos. No contato com a pele, né, a mucosa, pode causar algumas inflamações, né, alguma coceira, alguma dor, alguma queimação, né, então, a partir do momento que esse tipo de planta, né, essa toxina entra em contato determinado ser vivo, seja ser humano ou, ou algum animal, pode causar, é, pode causar essas consequências, né? Além disso, né, se acontecer desse tipo de substâncias atingir as regiões dos olhos, né, pode causar cegueira, né? Quando é ingerido, né, alguma ingestão, né, pode causar náuseas, vômitos, né, diarreias, enfim. Então, esse seria alguns tipos de sintomas. Mas, sabendo que esse bico de papagaio também é uma das plantas que apresenta bastante toxinas em sua composição, ela desempenha, né, para si própria, né, uma proteção, né, contra herbívoros e micro-organismos, né, que podem, que na maioria dos casos extraem, né, esses tipos de produtores. Então, esse tipo de substância, né, o látex seria um modo de defesa da planta, bom? E além disso, o antúrio também, né, o antúrio, né, também bem conhecido, e se a gente analisar na imagem aí, é, é parecido com o copo de leite, não é verdade? Então, o antúrio é uma planta, né, de clima tropical, ou seja, né, são encontradas, né, em ambientes, né, de calor e umidade. Então, ou seja, não necessita apenas de locais que têm bastante água, né, ao contrário do copo de leite. E basicamente são encontrados, né, em jardins. A sua família, né, analisando, né, de modo assim geral, todos esse tipo de espécie, né, o antúrio pertence à família Araceae, tá bom? E além disso, ela tem uma coisa em comum com o copo de leite, né? Ela contém a presença também de oxalato de cálcio, né? Que é uma substância tóxica que a planta produz, de modo também de defesa para algum herbívoro ou para algum ser humano. E onde que essas toxinas estão presentes?
de acordo também que eu fui pesquisando, né, é, as toxinas estão praticamente encontradas, né, estão presentes em toda a superfície da planta, né, desde as raízes, é, o seu tronco, as suas folhas, as suas pétalas, enfim. Então, está presente em toda a sua superfície. É uma coisa bem importante a gente conhecer também. Quais seriam os sintomas que esse tipo de planta pode causar? Algumas irritações na pele, né, a partir do momento que eu entro em contato, né, com a pele, algumas irritações, queimações também, dores, náuseas e vômitos, e dores de barriga a partir do momento que eu ingiro, né, esse tipo de planta, né, a partir do momento que eu consumo, né, sem eu conhecer o, o verdadeiro significado, se é próprio, né, para se alimentar ou não, né, então pode causar essas consequências, tanto para o ser humano quanto para o animal. E além disso, né, a presença dessa toxina, que seria oxalato de cálcio, previne as plantas, né, de sofrer alguns tipos de pragas e doenças. Então, como se diz, né, é um modo de defesa da planta, né? E a mais conhecidas, né, que são mais comuns, vamos dizer assim, os consumidores atingir esse tipo de planta, né, algumas pragas, enfim, são os pulgões, ácaros, coxinilhas, lesmas, caracóis e lagartas, enfim. Então seria de defesa, né, a planta se defendendo contra esses organismos. Bom, agora eu vou dar seguimento a mais alguns exemplos de plantas tóxicas. Eu só quero ressaltar aqui, né, que essas plantas, todos os exemplos que eu e o Gabriel estamos apresentando aqui, elas possuem um valor ornamental. E o que significa que elas possuírem um valor ornamental? Significa que essas plantas elas possuem, né, explicar aqui de uma maneira compreensível que todos consigam entender, é aquilo que vai possuir um valor de enfeitamento, que você vai conseguir embelezar uma região. Isso também é chamado de paisagismo. As pessoas elas podem usar para dar um valor à sua região, a adquirir um paisagismo urbano ou até mesmo doméstico, né? As pessoas podem, é o exemplo dessa planta aqui que eu vou apresentar para vocês agora, Comigo Ninguém Pode, a gente pode ver aqui nessa foto que ela está sendo usada para enfeitar a casa. Outra coisa que eu quero falar para vocês aqui é que não necessariamente as plantas que possuem toxina, elas são todas com valor ornamental. A maioria sim, porque a toxina ela vai impedir que essas plantas elas possam ser utilizadas, por exemplo, para consumo próprio ou até mesmo para uso medicinal. A maioria das plantas tóxicas elas possuem esse valor ornamental justamente por conta dessa propriedade delas. Mas a gente tem alguns exemplos de plantas que elas possuem esse valor de alimentação, por exemplo, como a pimenta, né? A pimenta ela possui uma toxina que vai deixar ela com esse sabor de ardência. Mas eu quero falar com vocês aqui agora da Comigo Ninguém Pode, né? Essa é uma planta que ela é extremamente comum, ela é cultivada nos lares, né, de todo o Brasil. Ela é plantada justamente por conta do seu valor ornamental. Inclusive, muitas pessoas que possuem essa planta em casa não sabem que ela possui esse valor, que possuem essa toxina. Mas ela possui um alto grau de toxicidade. E se alguma pessoa, por algum acaso, ou algum animal, inclusive, acabar ingerindo, né, essa planta, ela vai ter alguns sintomas. E esses sintomas são irritação, inchaço, vômitos, diarreia e sangramentos. E quais são as estruturas responsáveis por essa toxina? São três estruturas que a Comigo Ninguém Pode, que possui
que são responsáveis, né, pela presença da toxina. E são as folhas, o caule e a seiva. O Gabriel já falou aqui de alguns exemplos de plantas que possuem o oxalato de cálcio, e a Comigurica Pot também é uma delas, né? A principal causa da planta ela possuir essa toxicidade é por conta do oxalato de cálcio, né? É uma substância que vai funcionar como se fosse uma pequena lâmina que vai entrar nas células do corpo, e é essa pequena lâmina que vai acabar causando esses sintomas, né? De irritação, inchaço e os pequenos sangramentos. Mas uma coisa, reforçando ainda mais o que foi apresentado pelo Gabriel, é que as plantas elas apresentam essa toxina como uma ferramenta de defesa contra possíveis pragas. A saia branca. Essa também é uma planta que ela é muito conhecida. Ela também apresenta um alto grau de toxicidade, né? Acredito eu que dos exemplos que estejam aqui, ela seja uma das mais perigosas. E eu vou explicar para vocês já já. Ela também é conhecida como trombeteira, né? E a sua toxina ela atua no sistema nervoso. E é justamente por isso que eu acho que ela é uma das mais. Eu acho não, né? Dos exemplos aqui, ela é uma que pode causar um dos sintomas mais graves. Porque ela pode apresentar paralisia, taquicardia, febre, diarreia e alucinações. Quando as pessoas elas fazem um chá de saia branca, eles chamam de chá de trombeta, né? Um outro nome que essa planta tem é também de, ela também é chamada de trombeta dos anjos. E as pessoas usam, né, para uso recreativo. Elas usam justamente por conta das alucinações que essas plantas causam. As estruturas responsáveis pela toxina são as folhas, as flores, os frutos, o caule e até mesmo as sementes podem causar esses sintomas. Como eu falei, ela é utilizada para uso recreativo, por conta principalmente das alucinações, e ela também é utilizada para paisagismo urbano. Só que normalmente, né, as regiões que você encontra a planta saia branca, normalmente são pessoas que não sabem dessas propriedades da planta e por isso acabam utilizando sem saber dos riscos que ela pode oferecer caso seja ingerida, né? O último exemplo que eu tenho aqui é o lírio do vale. Ele também possui um alto valor ornamental, porque ela traz um alto nível de paisagismo doméstico, urbano, e também é utilizado para arranjos festivos. Não é uma planta tão comum no Brasil, apesar de que algumas residências possuem essa planta. Ela não é tão encontrada. Ela possui um alto grau de toxicidade e apresenta altos graus de cardenolídeos. Né? O cardenolídeo, para quem não sabe, é um esteroide e ele vai causar principalmente danos ao coração. Os sintomas apresentados por essa planta são erupções cutâneas, dores abdominais, redução da frequência cardíaca e pode causar também diarreia. As estruturas responsáveis pela toxina são as folhas, as flores, os frutos, o caule e até mesmo as sementes. Essas foram as referências que a gente utilizou para a montagem do trabalho e muito obrigado pela atenção.